Olá, tudo bem? Nós aqui temos um canal onde falamos sobre educação e especificamente desescolarização. Aí a pergunta que mais surge é: pode? Pode tirar a criança da escola? É legal ou é ilegal? Quais são as ramificações jurídicas de você escolher não colocar seu filho na escola? É possível isso? Pois é isso que nós vamos discutir no vídeo de hoje. Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal Descolando da Escola. Eu sou o Eric. A questão da desescolarização é realmente uma questão complexa. Aceitar com que seu filho não vá para a escola ou fazer com que seu filho não vá para a escola é uma decisão que não é simples. Ela envolve muita coisa, envolve inclusive uma disponibilidade que muitas vezes os pais não têm. Mas quem faz isso está por acaso desobedecendo a lei de alguma maneira? Está fazendo alguma coisa que é considerada ilegal? Recentemente eu participei de um evento onde a gente discutiu os aspectos jurídicos da desescolarização, onde a gente discutiu artigos e parágrafos específicos desse tema na Constituição Federal, no ECA, né, no Estatuto da Criança e do Adolescente, e na LDB, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Então eu acho que é legal começar por aí, né? Começando pela Constituição Federal, que é onde existe a regulação, né, do tema, onde o legislador quis colocar a orientação básica, né, a disposição básica da lei com relação à educação, basicamente, né? E aí eu vou ler e coloco aqui alguns pontos principais, vou colocar aqui embaixo também essa descrição, e a partir daí eu vou trocar algumas ideias, eu vou fazer algumas perguntas para que a gente pense realmente nessa questão de imposição, digamos assim, de que a criança vá para a escola. O artigo 205 fala o seguinte: a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e a sua qualificação para o trabalho. Até aí, ok, não diz nada de escola. Diz que a educação é dever do Estado e da família, promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, e aí visa o desenvolvimento da pessoa, que é óbvio que é o que a maioria dos pais quer, o que eu quero para o meu filho, o que a maioria dos pais quer para os seus filhos. Preparo para o exercício da cidadania, que pode começar a ficar um pouco mais cinza a área, né? Porque o que é cidadania, ou qual é essa cidadania que o legislador tem em mente, se é uma específica, mas se existem vários tipos de exercício de cidadania diferente, como é que a gente define o que é o quê? Mas eu vou chegar lá nessas provocações. E aí a qualificação para o trabalho, que é um ponto mais complicado já logo no primeiro artigo da Constituição, né? A preparação para o trabalho feita pela escola, uma preparação que tem suas limitações, mas também tem questões que precisam ser resolvidas ainda, né? Mas eu chego lá. Aí depois tem o artigo 206 que diz o seguinte: o ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: igualdade de condições para o acesso e permanência na escola, liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber, pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas e coexistência de instituições públicas e privadas de ensino. Aqui no artigo 206, o legislador já fala especificamente de escolas e instituições de ensino. Vamos seguir. O artigo 208 diz o seguinte: o dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de ensino fundamental obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ele não tiveram acesso na idade própria. Progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade ao ensino médio. Atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência. Atendimento em creche e pré-escola às crianças de 0 a 6 anos de idade. Acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística. Oferta de ensino noturno regular. E atendimento ao educando no ensino fundamental, através de programas suplementares, material didático escolar, transporte, alimentação, assistência à saúde. A ideia aqui é cobrir, é garantir que o aluno, o educando, tenha
algumas condições para conseguir, né, seguir no seu caminho de educação, para que ele tenha esse apoio em geral. Né? Você percebe que na Constituição Federal, ainda que se mencione no parágrafo 1, né, que é o ensino fundamental obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ele não tiveram acesso na idade própria, o legislador está dizendo que ensino é obrigatório, mas ainda assim não se menciona a obrigatoriedade de atendimento a uma instituição de ensino. Né? A gente vai chegar aí no ECA e na LDB. E aí tem o artigo 209 que também é importante em alguns itens. Ele diz: o ensino é livre à iniciativa privada atendida às seguintes condições. Parágrafo 1, cumprimento das normas gerais da educação nacional. Parágrafo 2, autorização e avaliação de qualidade pelo poder público. Ou seja, aqui de novo o legislador está fazendo um esforço de, é facilitada a iniciativa privada oferecer ensino, mas com algumas condições que o poder público exige. Né? São diretrizes criadas pelo poder público. E aí já abre, na minha opinião, uma discussão enorme. Quem tem essa capacidade no poder público de dizer o que é melhor, o que é pior, qual deve ser o caminho, qual não deve ser o caminho, especialmente se você pensar em nível individual. Eu sei que essa é uma discussão que vale a pena, é uma discussão se a gente como sociedade quer que todo mundo siga o mesmo currículo, para que todos tenham oportunidades e chances iguais, ou se você respeita diferenças tanto individuais, né, a diferença de cada um, como cada um aprende, como cada um evolui, o ritmo, os assuntos, as matérias, etc. Isso realmente torna complicado do ponto de vista do poder público. Como que eu vou organizar isso? Então é mais fácil organizar isso de uma maneira só, uma matriz curricular, esse é o caminho. Só que obviamente isso tem muitas complicações, que é o que eu pretendo discutir aqui nesse canal com frequência. Essa tensão entre a ideia de você garantir educação para todos, mas ao tentar fazer isso, como você amarra coisa demais, como você prende tudo demais, e você acaba meio que matando essa faísca individual, criativa, que existe nas crianças e adolescentes, e até mesmo nos adultos, quando eles não perdem muito isso durante o seu percurso educacional, quando foram crianças e adolescentes. E aí nós temos o ECA, né, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Vale a pena também dar uma passada em alguns dos artigos. O artigo 4º diz o seguinte: é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referentes à vida, saúde, alimentação, educação, esporte, lazer, profissionalização, cultura, dignidade, respeito, liberdade e convivência. Uma série de direitos que o legislador entende que são prioritários. Entre eles, a educação. Aí o artigo 55 diz: os pais ou responsáveis têm a obrigação de matricular seus filhos ou pupilos na rede regular de ensino. Aqui nós temos no Estatuto da Criança e do Adolescente uma disposição dizendo especificamente que é a obrigação dos pais matricular seus filhos ou pupilos na rede de ensino. E aí o artigo 56 diz o seguinte: os dirigentes de estabelecimentos de ensino fundamental comunicarão ao Conselho Tutelar os casos de maus tratos, a reiteração de faltas injustificadas e de evasão escolar, esgotados os recursos escolares e elevados níveis de repetência. Então, aqui a legislação diz especificamente que é dever da escola, né, é dever da instituição de ensino reportar ao Conselho Tutelar situações nas quais uma criança esteja, por exemplo, faltando muito sem justificativa, tenha evadido da escola. Então, cabe a pessoa responsável pela instituição de ensino reportar essa situação para o Conselho Tutelar. E aí tem um artigo interessante que fala especificamente do Conselho Tutelar, né? É o artigo 131, o Conselho Tutelar é o órgão permanente autônomo, não jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente definidos nessa lei. Então, a lei prevê que o Conselho Tutelar é o órgão a fiscalizar, a assegurar que esses termos da lei, do Estatuto da Criança e do Adolescente sejam cumpridos. E aí a gente tem a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que também especifica, que também regulamenta
mais alguns pontos referentes à educação no Brasil. O artigo 4º diz o seguinte: o dever do Estado com a educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de: inciso 1, educação básica obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos de idade, organizada da seguinte forma: pré-escola, ensino fundamental e ensino médio. O artigo 12 diz: os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comuns e as do seu sistema de ensino, terão a incumbência de, e aí um dos incisos, que é o inciso 8º, notificar ao Conselho Tutelar do município, ao juiz competente da comarca e ao respectivo representante do Ministério Público a relação de alunos que apresentam quantidade de faltas acima de 50% do percentual permitido por lei. Então a LDB vem especificamente dizer que é esperado que a criança compareça à escola, né? Que a educação básica obrigatória que será efetivado mediante essas garantias, né? Estabelece os níveis, né? Da pré-escola, do ensino fundamental e do ensino médio, e o Conselho Tutelar e o Ministério Público, que são responsáveis por fiscalizar e agir caso chegue ao conhecimento deles alguma situação na qual a criança não comparece à escola ou não está inscrita na escola. Bom, essas são as disposições que eu acho que são as mais importantes, né? A gente, como eu falei, a gente discutiu, ou pelo menos a gente passou por elas nessa reunião. Eu acho que elas realmente são as mais significativas no que diz respeito à legislação referente à educação e especificamente à obrigatoriedade de atendimento à escola, né? Isso é uma instituição de ensino. E aí o que eu queria levantar como questão são pontos de discussão. Primeiro, se a gente vai tornar uma coisa onde você pune com a lei pais que não estão deixando seus filhos em abandono intelectual, a gente começa a ter uma dinâmica que é complexa, concorda comigo? Chega nas mãos do Conselho Tutelar uma denúncia de que o filho de uma determinada família que acredita, ou no homeschooling, mais especificamente no unschooling, ou na desescolarização, que a educação do seu filho é importante, mas não ser feita pela escola, o Conselho Tutelar chama, normalmente, pelo que se sabe, o Conselho Tutelar chama e simplesmente avisa que essas são as leis que não estão sendo cumpridas, determina que a criança seja matriculada na escola, o que, imagino eu, acontece na maioria dos casos, quando os pais, quando a coisa chega a esse ponto, o pai pode falar: olha, é melhor eu matricular meu filho para não ter problemas. Alguns pais decidem ainda assim não fazê-lo. E quando chega ao conhecimento do Ministério Público e o representante do Ministério Público vai fazer essa avaliação, ele verifica e fala: peraí, mas isso não é uma questão de abandono intelectual, não é uma questão onde os pais estão negligenciando alguma coisa, muito pelo contrário. Os pais estão tomando para si a responsabilidade de educar aquela criança, só decidiram fazê-lo não pela escola, né? Não pelo caminho oficial determinado pelo poder público. E isso realmente, eu acho que é o cerne da discussão, certo? Porque existem situações, especialmente no Brasil, a gente sabe, de famílias que por diversos motivos não dão talvez a atenção necessária aos seus filhos, né, às crianças que eles têm sob sua responsabilidade. Essas crianças acabam não frequentando a escola e isso é um problema, obviamente. Quer dizer, a criança está largada, digamos assim. Isso não é o que ninguém deseja, pensando numa forma de organização da sociedade, certo? Mas nós temos, ao mesmo tempo, muitos pais que percebem que a educação escolar tem muitos problemas, que é um assunto que vai ser discutido também em alguns dos outros vídeos que vou deixar aqui no canal. De qualquer maneira, todos nós sabemos que a escola, no modelo que existe hoje, não atende muitas das necessidades que as crianças têm. E já existe em outros países há muito tempo essa demanda, né, por educar os filhos de uma maneira que seja livre, criativa, etc. Então, aqui no Brasil, muitas pessoas também começam a pensar nisso, e daí vem esse movimento que acabou tendo esse nome de desescolarização, mas a ideia básica é você prover ao seu filho oportunidades para que ele se desenvolva intelectualmente, socialmente, cognitivamente, psicologicamente, etc., mas que o faça sem necessidade de estar dentro de uma sala de aula onde o professor imparte conhecimento e ele tem que
apreender aquilo de alguma maneira, reproduzir numa avaliação, para que fique comprovado que ele aprendeu aquilo e siga o ritmo oficial determinado pelo poder público através da matriz curricular que é imposta pelo Ministério da Educação, enfim, pelos caminhos normais onde essa dinâmica se estabelece. Muitos pais entendem que esse absolutamente não é o caminho. Pelo contrário, esse é o caminho onde algumas características das crianças acabam se perdendo. Entre elas a criatividade, entre elas o próprio desejo, a própria vontade, o próprio amor pelo aprendizado, né? Isso acaba meio que morrendo a partir do momento que você torna tudo aquilo obrigatório. Ou seja, muita gente entende que a instituição escola não é o lugar ideal, mas essas pessoas não entendem que seus filhos devem ficar simplesmente largados pela vida jogando videogame e fazendo absolutamente o que ele quer. A ideia seria facilitar, criar um ambiente onde ele pudesse se desenvolver, sem que seja forçado de cima para baixo. E aí nós temos essa questão. O legislador, de um lado, pensa, não, eu preciso estabelecer parâmetros para que a educação seja oferecida, que todos tenham direito a ter essa educação, e ao mesmo tempo ele faz isso de uma maneira que fica tão amarrado que muitas pessoas entendem que não é o ideal para o seu filho ou para os seus filhos e acabam buscando outras alternativas e acabam fazendo de uma outra maneira. Quem está certo aqui? E nesse caso que existem disposições legais, como eu mencionei, de obrigação, de obrigatoriedade de matrícula na escola, mas você quer punir os pais por isso? Você quer punir, você quer prender, ou você quer tirar a guarda? Quer dizer, os pais estão preocupados, estão criando situações onde seus filhos podem se desenvolver, e você tiraria a guarda deles e passaria para uma outra pessoa para fazer o quê? Deixar os filhos longe dos pais é a melhor solução? Punir os pais por isso é a melhor solução? E isso é o que eu quero trazer para esse canal. Essa discussão, primeiro sobre processos de aprendizagem, né? Qual é a maneira de se aprender que realmente se conecta com o ser humano, quais são os problemas da educação nos moldes que nós conhecemos, especialmente da escola, e aí fazer um resumo dessa dinâmica. Permitir que o seu filho não vá para a escola é algo problemático, é algo errado, ou é bom? Devemos aceitar isso? Devemos regulamentar isso? Muita gente entende que se você vai regulamentar uma situação dessa, você vai amarrar de novo. Então a gente deixa livre ou não deixa livre? É uma questão complexa realmente. E aí eu queria ouvir um pouquinho de você. Deixe seu comentário aqui, o que você acha. Eu pretendo aprofundar mais essas discussões no futuro próximo com novos vídeos, mas deixa já o seu comentário para a gente trocar ideias e estabelecer essa dinâmica de entender o que cada um pensa, beleza? Eu agradeço muito por você ter assistido esse vídeo. De novo, se você curtiu, deixa um comentário, compartilha o vídeo e a gente vai se vendo por aí, beleza? Até mais. Tchau.